So first, I'd like to express my joy and gratitude for giving me the chance to share some of the ancient Buddhist wisdom. Então, primeiro eu gostaria de expressar a minha alegria e a minha gratidão pela oportunidade de compartilhar com vocês um pouco da sabedoria budista ancestral. Because Buddhism have hundreds of years of experience and a technique to contemplate and look inwards. You might find some of the teachings useful for our day-to-day life, even in this day and age. Porque os ensinamentos budistas têm centenas de anos de experiência e técnicas de contemplação, e para que nós olhemos para dentro, talvez vocês achem ou possam ver que esses ensinamentos são úteis mesmo para nós, na nossa vida cotidiana, no presente. You know, term Buddhism is very new. It never existed before, at least in India. O termo budismo é muito novo. Ele não existia antes, pelo menos não na Índia. Even the term like Hinduism is actually invented by mainly Abrahamic people. E mesmo o termo hinduísmo, na verdade, ele foi inventado principalmente pelos brahmanes. When the Abrahamic people arrive at the in a present day what we call Pakistan, you know, the the country, and there used to be there is a river called Sindhu River, and any kind of a religious system that is beyond that Sindhu River, they call it Hinduism. Então, na verdade, foi criado pelos seguidores de Abraão e não brahmanes, o termo hinduísmo. Então, quando os seguidores das religiões de Abraão, vindas de Abraão, eles chegaram, né, na verdade, no que hoje em dia seria a região do Paquistão, naquele local costumava haver um rio chamado Rio Sindhu. E qualquer religião, né, que se situasse, que tomasse lugar do outro lado do rio Sindhu, passou a ser chamada por esse grupo de pessoas de hinduísmo. Basically, a religious system that does not belong to Judaism, Christianity, and Islam is sort of lumped into something called Hinduism. Basicamente, qualquer sistema de crenças que não pertença ao judaísmo, ao cristianismo ou ao islamismo é agrupado dessa forma sob o termo hinduísmo. And till this day, you know, some Buddhist fanatics, they get annoyed when Buddhism gets included into what we call Hinduism.
E até hoje em dia, alguns fanáticos budistas ficam muito incomodados quando o budismo é incluído nesse grupo de religiões chamadas de hinduísmo. And a lot of Hindu politicians have taken advantage of that too. E vários políticos hindus também tiraram vantagem disso. There was a great Hindu scholar called Dr. Vivekananda who supposedly have said that Buddhism is an export quality of Hinduism that's meant to export outside of India. Há um grande erudito chamado Vivekananda que disse que o budismo é uma espécie de hinduísmo para exportação, é uma qualidade do hinduísmo, né, própria para ser exportada. But one thing for sure is around the Buddha's time, around that time, like 2,500 years ago, there were a lot of great beings, both in the East and the West, mushrooming. Mas o certo é que, por volta da época de Buda, ou seja, 2.500 anos atrás, havia grandes seres sagrados, né, surgindo tanto no Ocidente quanto no Oriente. I think in the West there were beings like Plato, Aristotle and all that. I don't know so much. Eu acredito que no Ocidente havia seres como Platão, Aristóteles. Eu não sei tanto a respeito disso. And in the East also, like in China, for instance, there were amazing great thinkers or whatever you call them, people who really, thought beyond beyond box, basically. E também no Oriente, particularmente na China, também havia grandes pensadores impressionantes mesmo, ou seja, pessoas que realmente pensavam fora da caixa. I think the wisdom of the Taoism is something that we, the modern people, could really benefit a lot if we pay some attention. Eu acredito que a sabedoria do Tao é algo que nós, pessoas modernas, poderíamos nos beneficiar muito disso se nós prestássemos atenção. And then in India there were a lot, not just Buddha. Actually, there was a lot of other thinkers and intellectuals, if you like. E também na Índia havia muitos, não apenas o Buda, mas havia de fato muitos pensadores ou intelectuais, se vocês quiserem chamá-los assim. And among them, as a Buddhist, we consider Buddha was a very exceptional. E dentre eles, nós como budistas consideramos que de fato o Buda foi realmente muito excepcional. He was considered revolutionarist. Ele foi considerado revolucionário. Because he was one of those early thinker or a teacher or a founder of a spiritual path that really was questioning the existence of the Creator God. Porque ele foi um dos primeiros daqueles pensadores antigos, né, ou filósofos como queiram, que realmente estava questionando ou começou a questionar a existência de um Deus criador. And among many other things. Entre muitas outras coisas. And because his teaching made a lot of sense, down the line, many people followed him, so to speak. E porque os ensinamentos dele faziam sentido, com o passar do tempo, muitas pessoas começaram a segui-lo. Even though he was very, very insisting on not to follow a person, but rather
not to rely on a person, but rely on the truth or the teaching. Embora ele insistisse muito que não se deveria confiar em uma pessoa, e sim confiar na verdade, no ensinamento. But it is a human nature that we get inspired, we get moved, and we always look up to somebody who, break our concepts, who open our eyes, and especially who walk the talk, so to speak. Mas faz parte da natureza humana que nós nos inspiremos, que nós nos comovamos, que nós olhemos, né, para alguém como modelo, né, alguém que trabalhe que quebre os nossos conceitos, alguém que abra os nossos olhos, especialmente alguém que faça aquilo que prega. And then came all different, like the followers who really interpreted his teachings in myriad ways, which are all sort of acceptable. E depois então vieram todos os diferentes seguidores que realmente interpretaram os ensinamentos de Buda em miríades de formas diferentes, todas elas aceitáveis. So today we have, human beings like myself who consider Buddhist, follower of the Buddha. Então hoje em dia nós temos seres humanos como eu, que me considero um budista ou um seguidor de Buda. And we go back and forth thinking, is Buddhism a religion? Am I a religious? Maybe I'm not. Maybe Buddhism is not a religion. We go back and forth. E nós ficamos oscilando, pensando, será que o budismo é uma religião? Será que eu sou religioso? Talvez não, talvez eu não seja. Nós ficamos oscilando entre um extremo e outro. There has been a lot of scholars who would say Buddhism is not a religion, but it's quite. One has to be careful to make that kind of decision. Já houve muitos eruditos, né, que afirmaram que o budismo não é uma religião, mas nós temos que ser muito cautelosos ao afirmar algo assim. If a religion is defined as defined based on a system that follows some sort of a God, the Creator God, then maybe Buddhism is not a religion. Se a religião é definida como um sistema que segue um Deus criador, então nesse caso o budismo não seria uma religião. If a religion is defined by, practices such as, sitting straight, shrines and incense and flowers and all sorts of rituals, Buddhism has a lot of religious aspect, a lot of it. Buddhism is never shy with these things. Já se uma religião é definida pela prática de meditação, você sentar com as costas retas, você ter um altar, você ter incensos, flores, né, fazer rituais, então sim, o budismo tem muitos aspectos rituais, muitos aspectos que poderiam ser considerados religiosos. O budismo não se acanha em seus rituais. Then these days there's a talk about how Buddhism is compatible with science. That also need to be, we need to think about this. We can't quickly come to this conclusion. E hoje em dia também há uma conversa que diz que o budismo seria compatível com a ciência. E isso é algo que nós temos que pensar a respeito. Nós não podemos nos apressar para chegar a essa conclusão. Because I think, people somehow feel that the scientific finding is something superior, and then, everybody wants to be superior. So, Buddhists, some of these chicken-hearted Buddhists, they like to be considered, Buddhism is compatible to science. So, but I think that's so silly. Eu acho que é porque as pessoas pensam que
os achados científicos, eles são algo superiores, né? As descobertas científicas são algo superiores. E, é claro, todos queremos ser superiores. Então, esses budistas meio acovardados, eles se apressam em querer ser superiores e equiparar o budismo com a ciência. Yes, Buddhism can be compatible with science, but so is Buddhism compatible with the economic, politics, and all kinds of things. E sim, o budismo pode ser compatível com a ciência, mas também o budismo pode ser compatível com a economia, com a política e muitas outras coisas. I think on a deeper level, one of the great things about science, scientific technique or whatever sort of tool is what they call it the practice of falsifiable, right? Falsifiable, right? Scientific measure, right? Method is like falsifiability. You know, if you can falsify. Falsify, make fake? Yes. Yes. Like make false. And that is one of the central theme of the Buddhist study. In fact, Buddhism goes even further. Science is very proud of using the technique of falsifiability, but Buddhism is actually saying that even the falsifiability is falsifiable. E, no entanto, na ciência há um aspecto muito profundo, uma técnica científica que é a de falsear, você tornar algo falseável, né? E então isso poderia ser, na verdade, equiparado ao budismo, só que na verdade o budismo vai ainda mais fundo do que a ciência nesse sentido do falsear, do que é falsificável, falseável, porque o budismo diz que mesmo aquilo que é falseável é falso. On the other hand, one of the great things about science is also they have never come to a conclusion, isn't it? It's work in progress. Not for Buddhism. It's all decided. Por outro lado, uma das grandes coisas a respeito dos cientistas é que eles nunca chegam a uma conclusão definitiva. É sempre um trabalho em progresso, mas não com o budismo. Com o budismo já está tudo definido. And when I say the Buddhists have decided, I'm not talking about like Armageddon or, like Genesis. We are not talking about that. Of course not. E quando eu digo que o budismo já decidiu, eu não estou falando do Armagedon ou do Gênesis, coisas assim, não se trata disso. The certain truth that Buddhism have come up with, it's believed that that's it, no more. You cannot go further than that. Such as all compounded things are impermanent. Full stop. A verdade fundamental com a qual o budismo chegou é isso aí. Você não vai além daquilo, né? Ela é a conclusão, é o fim, né? Por exemplo, o fato de que todas as coisas compostas são impermanentes. All compounded things are impermanent, not because Buddha said so. E todas as coisas compostas são impermanentes não porque o Buda o disse. All compounded things are impermanent even before Buddha spoke about it. Todas as coisas compostas são impermanentes ou já eram impermanentes muito antes do Buda se referir a isso. 2,500 years ago, all compounded things are impermanent, and 2,500 years later, all compounded things are impermanent, and it's not going to change. Há 2.500 anos atrás, todas as coisas compostas eram impermanentes. 2.500 anos mais tarde, todas as coisas compostas são impermanentes e isso não vai mudar. And all compounded things are impermanent in New York as well in Rio de Janeiro. E todas as coisas compostas são impermanentes tanto em Nova York quanto no Rio de Janeiro. Another truth is all
this is probably a little bit more intellectually difficult, but for some of you, all things have no truly existing entity. The shunyata, emptiness, the Buddhist philosophy of emptiness, that again is decided. I'm just giving you I'm just trying to express, yes, science and Buddhism may be compatible in certain things, but on certain fundamental level, no, because Buddhism has already made the decision. Science, they never like to make decisions, which is a great thing. E uma outra conclusão, uma outra verdade, né, que o budismo decidiu, com a qual afirma, é que todas as coisas elas não têm uma entidade que exista verdadeiramente. Isso talvez seja um pouco difícil de entender, intelectualmente difícil para alguns, mas isso se refere à shunyata, né, a filosofia budista da vacuidade. Isso é algo que está decidido, já é assim. Né? Então, por isso, é importante que nós pensemos nesses aspectos, quando falamos que o budismo é compatível com a ciência, pode ser que sim, né? Por um lado sim, mas por outro não, né? Porque a ciência não chega à conclusão definitiva alguma, o que é uma boa coisa, que não é nada ruim. Mas o budismo, por outro lado, já chegou a decisões, já chegou a essas decisões, e não precisa seguir pesquisando ou procurando. So, I was talking about, is Buddhism religion or not? Yes and no. Is Buddhism compatible with the science or not? Yes or no. Então eu estava fazendo a pergunta, o budismo é uma religião ou não? Podemos dizer sim e não. O budismo é compatível com a ciência? Também, sim e não. Is Buddhism a spiritual path? Even that, yes or no? E se nós perguntarmos, o budismo é um caminho espiritual? E mesmo isso, nós responderíamos sim e não. Especially if you are using the word spirit as in Anglo-Saxon, Protestant, pseudo-Protestant sort of interpretation as you find in the Oxford English Dictionary. Is Buddhism spiritual path? I don't know. Especialmente se você estiver usando a palavra espírito conforme a definição anglo-saxã protestante ou pseudo-protestante, conforme a interpretação dessa palavra, né, como nós a encontramos no dicionário Oxford de inglês. Eu não sei quanto a essa definição de espírito, se o budismo seria um caminho espiritual nesse sentido. Because a lot of the, in one level, Buddhists don't believe in spirit. Porque, por um lado, num determinado nível, o budismo não acredita em espírito. So where is the spiritual path? Então, sendo assim, onde é que fica o caminho espiritual? And, Buddhism can be so practical, so practical. From that point of view, it could be probably one of the most material, you can even say. E o budismo pode ser tão prático que deste ponto de vista você poderia dizer que é um dos caminhos mais materialistas, por assim dizer. Of course, many of these teachings gets lost and, Buddhism has declined a lot. E é claro que muitos desses ensinamentos se perdem e o budismo sofreu um declínio grande. For instance, I know in Brazil there's a lot of Japanese and there's a Zen culture, tradition, teachings. Por exemplo, eu sei que no Brasil há muitos japoneses e há a tradição da prática do Zen e dos ensinamentos Zen. And then, like in Japan, there's this concept called wabi-sabi.
E no Japão há esse conceito chamado wabi-sabi, which is basically, I mean, it's kind of difficult to translate, I think, but basically it is rooted to the Buddhist teaching. E é um pouco difícil de traduzir, mas basicamente ele está enraizado nos ensinamentos budistas. And it's incredible. Wabi-sabi, basically the spirit of the wabi-sabi is seeing something beautiful in something temporary. E é difícil, mas basicamente o wabi-sabi significa você ver algo belo em algo temporário. So, of course, you know, if you are a tourist guide, then you will say, oh, cherry blossom is so beautiful. And partly because it's beautiful, because it only lasts 10 days. Just imagine if cherry blossom lasts forever, nobody's going to even look at it. E é claro, se você for um guia turístico, você vai dizer, mas as flores da cerejeira são tão belas. E é claro, parte da beleza delas é porque elas só duram por 10 dias. Se elas durassem para sempre, ninguém nem as notaria. And this is so deeply rooted to the Buddha's teaching of impermanence. You know, many people actually interpret impermanence as something very pessimistic, sort of very gloomy teaching of Buddhism. But actually it is not. If you see the impermanence aspect of us, it's so beautiful. There's something, it's like a cherry blossom. E claro que essa perspectiva, né, ela está profundamente enraizada nos ensinamentos budistas sobre a impermanência. Né? E é o contrário do que nós normalmente pensamos, a ideia que se tem da impermanência como sendo algo pessimista, como sendo algo sombrio. Né? Mas, na verdade, quando nós vemos a impermanência como parte de nós, ela é algo extremamente belo. And you know, it's on a most practical level, if we tonight, when we say goodbye to our friend, good night, if you have that spirit of wabi-sabi, you will be saying good night or goodbye to somebody as if this is it. This probably is my last time saying goodbye to this person. And that will actually make you appreciate the person and the friendship much more. E mesmo num nível prático, por exemplo, se hoje nós nos despedirmos de um amigo, de uma pessoa que nós amamos, né, e se nós tivermos essa perspectiva de wabi-sabi, então nós vamos ver aquele momento como sendo isso, como sendo talvez o último momento, a última vez que eu vou ver essa pessoa. Isso faz com que nós apreciemos muito mais aquele momento. And then another aspect of the wabi-sabi is imperfection is beautiful. Anything, even a used tissue paper crumbled together, you know, the way you look at it, it could look so beautiful and perfect. Imperfect thing is a perfect. That is also so deeply rooted to the Buddhist teaching. E também um outro aspecto de wabi-sabi, essa perspectiva de que tudo que é imperfeito ou aquilo que é imperfeito é bonito. Né? Mesmo um lenço de papel amassado, colocado de uma determinada forma, é algo bonito. Então, o imperfeito é perfeito nesse sentido. E isso está também profundamente enraizado nos ensinamentos budistas. Essa perspectiva está profundamente enraizada nos ensinamentos budistas. You know, I'm talking these things, questioning, is Buddhism a spiritual path or not? E eu estou falando dessas coisas questionando, né, se o budismo é um caminho espiritual ou não. Yeah, well, you know, it depends on you, you know, trying to appreciate the temporariness of a situation or a something, and trying to see imperfection as a beauty. If you can understand that as a spiritual path, then yes, Buddhism is a spiritual path. But if your definition of spiritual path is something to do with the Holy Spirit, some sort of a special sort of mythical
some other spirit, then it is not really a spiritual path. Buddhists don't talk like that. Então, depende de você. Se você consegue apreciar as coisas temporárias, né? Se você consegue ver a beleza daquilo que é temporário, se você consegue ver aquilo que é imperfeito como belo, né? Então, se você consegue apreciar as coisas dessa forma, então sim, nesse sentido o budismo pode ser considerado, dessa perspectiva, o budismo pode ser considerado um caminho espiritual. Mas, por outro lado, se a sua ideia de espiritual é algo que tem a ver com o Espírito Santo ou com alguma coisa especial, mítica ou mística, ou um outro espírito, algo assim, então, na verdade, nesse contexto, ou dessa perspectiva, o budismo não é um caminho espiritual. When I was requested to do some sort of a talk this time, I chose to visit a sutra. Quando me pediram para dar ensinamentos, para dar uma palestra, dessa vez eu escolhi visitar um sutra. Well, if you are a Christian, then ultimately you have to refer to Bible. Se você for cristão, em última instância você terá que se referir à Bíblia. If you are a Muslim, to Quran. Se você for muçulmano, ao Corão. If you are so-called Buddhist, then ultimately the sutra, which is the words spoken or indirectly or directly spoken by the Buddha. E se você é budista, então, em última instância, aos sutras, que são as palavras ditas direta ou indiretamente pelo Buda. And then I think this is kind of important, time to really, for those who are follower of the Buddha Dharma, and even though you are not a follower of the Buddha Dharma, if you are curious about Buddhism, it's time to time important to really visit the basic root sort of source. Então eu pensei que é importante, né, que de quando em quando nós, aqueles que são seguidores do Dharma de Buda, ou mesmo aqueles que não são seguidores, mas que tenham curiosidade com relação ao Dharma de Buda, que de quando em quando visitem essa que é a fonte básica do budismo. Because all religion kind of say the similar things, like don't steal, don't lie, don't cheat. Porque todas as religiões, elas dizem coisas semelhantes. Por exemplo, não roube, não minta, não engane. But they all have a fundamentally different reason. Mas todas elas têm uma razão fundamentalmente diferente. When the Buddhists say don't steal, don't cheat, don't kill, fundamentally they have a different reason why you shouldn't do that. Quando os budistas dizem não roube, não engane, não mate, fundamentalmente eles têm uma razão diferente para dizer isso. And similarly, Buddhism is somehow known as those that Buddhism is sort of put together into Buddhism, meditation, like non-violence and all of this. Which is fine, which is sometimes, it's okay, it's good. Why not? Buddhism, non-violent, peaceful, smile, it's all good. Yeah, why not? E também o budismo ele é colocado, ou por assim dizer, ele é agrupado, associado à meditação, à não violência, né? E não tem problema com isso, não tem problema algum com isso. Por que não? Por que não a não violência, a paz, ser sorridente o tempo todo? Por que não?
Like mindfulness, for instance. Como, por exemplo, a atenção plena. And mindfulness is so much related to calming the mind. E essa atenção plena, ou mindfulness, ela está tão associada a acalmar a mente. If you read these sutras, you will realize, ultimately, Buddhists don't give a shit about whether you are calm or not. Mas se você ler esse sutra, você vai se dar conta que, em última instância, os budistas não se importam nem um pouco, não estão nem aí se você está calmo ou não. Actually, you could get constipation worrying about whether you are calm or not. Na verdade, você pode ficar constipado só de preocupação com o fato de estar calmo ou não. Same thing with ethic, morality, all of behavior. E o mesmo se aplica à ética, moralidade, comportamento. You know, it's very, very common among the Buddhists. They say, oh, he must be a good Buddhist because, you know, he's always so gentle. You know, sort of, you know, the behavior. So they judge based on behavior. E é muito, muito comum entre os budistas um tipo de observação do tipo, ele deve ser um bom budista, um bom praticante, porque ele é sempre tão gentil. Ou seja, eles associam isso com o comportamento da pessoa, eles o julgam pelo seu comportamento. No one, very few actually, in fact no one says, oh, he must be a good Buddhist because he's totally paranoid thinking about impermanence. Muito poucos, ou na verdade ninguém diria, ele deve ser um bom budista porque ele é completamente paranoico com a impermanência. He's on the edge. He's on the edge, you know, always thinking about impermanence. That second one actually is closer to Buddhism. E ele está no seu limite, o tempo todo pensando sobre a impermanência. Só que, na verdade, esse segundo caso está mais próximo de um budista autêntico. So, you know, many times, as a famous Zen master have said, you know, when a finger points to the moon, you can't help it but you look at the finger instead of the moon. This happens a lot. Então, como disse um famoso mestre Zen, quando um dedo aponta para a lua, muitas vezes nós não conseguimos evitar de olhar para o dedo ao invés da lua, e isso acontece muito. There must be lots of reasons. Moon too bright. E deve haver muitas razões para isso. Talvez a lua seja muito clara. Fingers are much closer. Talvez o dedo esteja muito mais perto. And the hand that has the finger has bangles and all kinds of, like bangles. E a mão que tem os dedos, ela tem várias pulseiras. So this is why time to time it's always good to go to the basic sutra, teachings, because then it actually opens up. Por isso é que de quando em quando é muito bom nós voltarmos para os ensinamentos básicos dos sutras, porque isso abre a nossa perspectiva. Well, under no way we will be sort of going through word by word the sutra. Então não há como hoje nós passarmos esse sutra, examinarmos esse sutra palavra por palavra. I will try to essentialize and introduce you some of the meaning of the sutra. Eu vou tentar pegar o essencial e introduzir a vocês um pouco do significado desse sutra. But before I do that, I need to tell you something. Mas se eu fizer isso, eu preciso lhes dizer uma coisa. When Buddha taught such as this sutra, quando Buda ensinou um sutra como este, when he taught, there were times
his teachings, which he taught, he actually did not mean it. Quando ele ensinou, houve vezes em que aqueles ensinamentos que ele deu, que ele ensinou, na verdade, ele não queria dizer aquilo. Yeah, bluntly speaking, he sort of lied. Então, se nós formos ser claros ou diretos, podemos dizer que ele mentiu. And there were certain teachings that he taught, he meant it. Já houve outros ensinamentos que ele ensinou e que ele queria dizer exatamente aquilo. Okay? I have been calling the teachings he did not meant, I've been calling it Cinderella teachings. When I'm talking to, from people from the West, I call them Cinderella teachings. Então, eu tenho chamado esses ensinamentos em que Buda não queria dizer exatamente aquilo que disse. Esses ensinamentos, quando eu falo com as pessoas no Ocidente, eu chamo de ensinamentos Cinderela. And when I say this, here, this is something that you need to know. I was just speaking this in Sao Paulo. If you were to ask me, what is it that Buddha left behind in one sentence or in short, in nutshell, what did he give us that is so unique? Então, se eu estava dizendo isso, né, eu preciso falar isso para vocês, isso é algo que eu estava mencionando, né, nos ensinamentos em São Paulo. Se alguém fosse me perguntar, né, o que o Buda deixou para nós, se você fosse dizer em uma frase o que o Buda nos deixou, né, em resumo, qual é o seu legado, o que você diria? He taught us the world of paradoxy. Ele nos ensinou o mundo do paradoxo. And how to live with it. E como viver com o paradoxo. Instead of denying it. Ao invés de negá-lo. And this was his gift to us. E este foi o presente que ele nos deu. And if you pay some attention, it's really good. It's so good. E se você prestar um pouco de atenção, você verá que é muito, muito bom. So because of that, when I say, I was saying there are teachings that he did not really meant it, but then there's a teachings that meant it. Immediately your mind must be, oh, of course I want what he meant it. Why would I want what he didn't mean it, right? So there's an immediate sort of like looking down at the fake one and the looking up to the real one. Now, see, he's the master of paradoxy. For him, it's equal. Cinderella teaching and the non-Cinderella teaching is equally important. This is so important. Mas quando eu digo isso, quando eu digo para vocês que havia os ensinamentos em que Buda disse, em que o que o Buda disse não era o que de fato ele queria dizer, e que havia os ensinamentos em que ele disse o que ele disse era o que de fato ele queria dizer, ele tinha a intenção de dizer exatamente aquilo, imediatamente a reação de vocês vai ser de, não, eu quero os ensinamentos em que ele disse exatamente o que queria dizer, eu não quero aqueles ensinamentos falsos, eu não quero aqueles ensinamentos em que ele disse algo que não era o que ele de fato queria dizer. Nós temos essa tendência a considerar inferior esses ensinamentos ditos falsos e querer e olhar para cima, ou seja, admirar os ensinamentos ditos verdadeiros, ou que eram de fato a intenção de Buda. Só que nós temos que entender que o Buda ele era o mestre do paradoxo. Então, para ele, ambos são iguais. Tanto os ensinamentos em que ele disse exatamente o que queria dizer, quanto os que ele não queria dizer aquilo que disse, são ambos iguais. Tanto os ensinamentos Cinderela quanto os não Cinderela são iguais. For those mothers who have children who don't sleep, who have a problem sleeping, what do? You tell Cinderella stories.
para aquelas mães que têm filhos que têm dificuldade de dormir, o que você faz? Você conta a história de Cinderela. Because the mother knows this will put the child to sleep. Porque a mãe sabe que isso vai fazer com que a criança durma. And mother knows Cinderella doesn't exist. E a mãe sabe que a Cinderela não existe. Sometimes maybe the kids also know it doesn't exist. Às vezes até os filhos, as crianças sabem que ela não existe. It doesn't matter. It puts the child to sleep. That's what's important. Mas não importa, porque aquilo faz a criança dormir. E é isso o que interessa. Because if the child is not sleeping, it could lead to many other problems, such as sickness. Porque se a criança não dormir, isso pode acarretar vários problemas, como, por exemplo, doença. More problems, isn't it? Mais problemas. That's why the Cinderella teachings is so important. E é por isso que os ensinamentos Cinderela são tão importantes. Such as what we are holding, Rice Shoot Sutra, Cinderella teaching. Assim como este que nós estamos segurando aqui, o Sutra do Broto do Arroz, ensinamento Cinderela. But I have to say, there are many Cinderella types. This is quite a sophisticated one. Mas eu preciso dizer para vocês que há muitos tipos de Cinderela, e essa aqui é uma muito sofisticada. If you were to ask me, can I give you a list of what are the Cinderella teachings? Se você me perguntar ou me pedir que lhe dê uma lista dos ensinamentos Cinderela, Listen to this. This might shock you. então ouçam o seguinte, isso pode chocá-los. Where Buddha talks about, this is samsara, this is nirvana, you need to get a liberation, you are bound by ignorance. All of these are Cinderella teachings. Yes. Quando o Buda diz, isto é o samsara, isto é o nirvana, você precisa atingir a liberação, você está preso pela ignorância. Tudo isso são ensinamentos Cinderela. You are a bad boy, bad girl, you need to behave better. Do this, do that, don't do this, don't do that. All Cinderella teachings. Você é um mau menino, você é uma má menina, você precisa se comportar melhor, faça isso, não faça aquilo. Tudo isso são ensinamentos Cinderela. Where he said, there is no such thing as samsara, there is no such thing as a nirvana. No eyes, no nose, no this, no that. If you read something like a Prajnaparamita Sutra, I don't know, some of you, those who are new, may not know these things, but there are teachings like that. Those are direct teachings, no interpretation. Quando o Buda diz, não há algo como, não há o samsara, não há o nirvana, não há olhos, não há nariz e assim por diante, né? Que nós vemos frases que nós vemos no Sutra da Prajnaparamita. Talvez alguns de vocês que são mais novos não conheçam esse sutra ainda. Mas seja como for, quando ele diz esse tipo de coisa, estes são os ensinamentos diretos. Esses não são interpretações. One more time I will give you the example, because this is important. You will ask, why go through all the Cinderella teachings? Why can't he just give us the real deal? E eu vou mais uma vez lhes dar um exemplo, né, que é bastante importante. Você pode perguntar, mas por que nós temos que passar por todos esses ensinamentos Cinderela? Por que nós não vamos direto ao ponto, ao que interessa? Suppose you are in a dark room like this, kind of a dim light. Suponha que você esteja em uma sala escura como essa, ou mal iluminada. And you are paranoid type. E você é um tipo paranoico. And you are looking at a stripe, rope. E você está olhando para uma corda com listrada. And you think it's a snake, a poisonous snake. E você pensa que aquilo é uma cobra venenosa. Now,
I, who knows it's a striped rope, Já eu, que sei que aquilo é uma corda listada, and I'm not skillful, mas eu não sou hábil. I pick up the rope and say, here, this is not snake. You will die of heart attack. Se eu pegar a corda e disser para você, olha só, não é uma cobra, você morre. But if I'm skillful, I said, oh yes, actually I can see it. Let's try to find I don't know, some stick or something. Then there's a gradual path. Mas se eu for hábil, eu vou dizer, sim, eu estou vendo ela, vamos achar uma vareta, alguma coisa. Então, esse é o caminho gradual. So, all sutra begins with, thus have I heard. Todos os sutras começam com, assim eu ouvi dizer. It's a statement from the Buddha's attendant, Ananda, Essa é uma afirmação do atendente de Buda, Ananda, which in itself has a really, it's a very profound teaching. Thus have I heard. It's, just that. que por si só já é um ensinamento muito profundo. Essa frase, assim eu ouvi dizer. Also, it's a disclaimer. E também Disclaimer. é uma isenção de culpa ou de responsabilidade. He says, I heard this. I don't know whether he said this. Porque ele diz, eu ouvi isso, eu não sei se foi isso que ele disse. And this is actually so true with many schools. Many teachings. E isso, na verdade, é muito verdadeiro com muitos ensinamentos. Because depending on who is listening, Porque dependendo de quem está ouvindo, historically Buddha taught in a place called Saranath, first ever teaching. então, historicamente, o Buda deu o seu primeiro ensinamento num lugar chamado Saranath. And teaching began with the truth of suffering. E esse ensinamento inicia com a verdade do sofrimento. And then there, the 5 disciple monks, they heard that the world, the mundane world, the samsaric world is a suffering. E ali, então, os 5 discípulos de Buda, naquele momento, eles ouviram, que o mundo sansárico é sofrimento. And then he talked about the cause of the suffering being the emotion. E depois ele disse que a causa do sofrimento são as emoções. But it is believed that there are other higher beings who are listening to the same teaching. Mas se acredita que havia outros seres mais elevados que estavam escutando o mesmo ensinamento. They heard it different. E eles ouviram algo diferente. They heard samsara is a bliss. Eles ouviram samsara é bem-aventurança. Emotions are wisdom. As emoções são sabedoria. Almost the opposite. Quase o oposto. And both of these coexist together, teachings. They do not contradict, even though this is again going back to paradoxy. E ambos esses ensinamentos, eles coexistem, eles não são contraditórios. E aqui nós estamos voltando para aquela ideia do paradoxo. Anyway, there's a little bit of a wabi-sabi moment at the beginning of this sutra. Buddha was looking at a rice shoot. Então tem um pequeno momento wabi-sabi no início desse sutra, no momento em que Buda estava olhando para um broto de arroz. And anyway, on the vulture's peak, a very special being, Shariputra and Maitreya, they were hanging out, basically, on a big rock.
Então, no Pico do Abutre, seres muito especiais, né, que eram Shariputra e Maitreya, eles estavam lá sentados, né, numa pedra. And then among many other conversations, Shariputra sort of told Maitreya, you know, Maitreya, recently Buddha was speaking, looking at a rice shoot. E entre muitas conversas que eles tiveram, no momento Shariputra disse a Maitreya, você sabe, Maitreya, há pouco o Buda estava falando enquanto olhava para um broto de arroz. The Buddha said, "Oh, monks, those who see dependent arising, they see the truth." E o Buda disse, ó monges, aqueles que veem a originação dependente, veem a verdade. Those who see the truth, they see Buddha. So this is basically the quintessential teachings of this sutra. E aqueles que veem a verdade, veem o Buda. Então, basicamente, esse é o ensinamento quintessencial desse sutra. So, what is dependent arising? What is truth? What is Buddha? Então, o que é a originação dependente? O que é a verdade? O que é Buda? Okay. I mean, at glance, when we talk about dependent arising, it should be fairly easy to comprehend. Então, numa primeira olhada, quando nós falamos da originação dependente, ela deveria ser relativamente fácil de se entender. Because of this, that happened. You know, it's basically that. Por causa disto, aquilo aconteceu. É basicamente isso. This is left, therefore this is right. You know, like that. Isso- Very, kind of, generally speaking. Isto é esquerda, portanto, isso será direita, falando de um modo geral. But if you go deeper, it's a little difficult. I mean, yeah, it is something that you need to get used to the sort of the language. Mas se você for mais fundo, então se torna um pouco difícil. É algo que você tem que se acostumar com a linguagem. Okay, our outline. It's a very beautiful outline. Those who see the dependent arising sees the truth. Those who sees the truth, they see the Buddha. Okay, so that's the outline. Então esse é o esboço, por assim dizer, do sutra, e ele é muito bonito. Aqueles que veem a originação dependente veem a verdade. Os que veem a verdade veem o Buda. Okay, so how should I put this one? Okay, let's explore this from this angle. Então vamos explorar isso do seguinte ângulo. Why do we have to hear Buddha's teaching? Why do we have to actually follow his, whatever formula or the technique?
Por que nós temos que ouvir os ensinamentos de Buda? Por que nós temos que seguir as suas fórmulas ou técnicas? What was the purpose of this? Qual era o propósito disso? Suffering. Sofrimento. We are suffering. Nós estamos sofrendo. Okay. Even the word suffering, again, the English word suffering is not doing the justice to the Sanskrit word dukkha. E mesmo a palavra sofrimento, em português, ela não faz justiça ao termo sânscrito dukkha. But anyway, for now, anxiety, pain, suffering, uncertainty, basically. Mas por agora nós podemos usar esses termos como ansiedade, dor, sofrimento, incerteza, basicamente. Dissatisfaction. Insatisfação. We have that. Nós temos isso. We are tormented by that. Nós somos atormentados por isso. Now we want to be liberated from that. Mas nós queremos nos libertar disso. So now we tackle what is the cause of all this suffering. E aí nós averiguamos qual é a causa de todo esse sofrimento. Okay? What is the cause of all our pain and the suffering and the anxiety? Qual é a causa de toda a nossa dor e sofrimento e ansiedade? This is quite vast, so I'm going to choose just one angle. E isso é muito vasto, então eu só vou escolher um ângulo. One of the main cause of all this suffering is thinking something truly exists. Uma das causas principais de todo esse sofrimento é pensar que algo exista verdadeiramente. Okay, something independently exists. Okay, we are talking about a dependent arising, so let's use the word independently existing. Acreditar que algo exista independentemente. Nós estamos falando da originação dependente, então vamos usar a palavra independentemente. Okay? And when we talk about existence, we usually think in three ways. E quando nós falamos de existência, nós normalmente pensamos de três maneiras. Okay, for instance, like you guys, you must think you exist sitting there. Por exemplo, vocês aí, vocês que estão sentados aí, vocês devem acreditar que vocês existem. And what do you do? E o que vocês fazem? Main thing you do is proof that you were born, you know, on the birth certificate. E a coisa principal que vocês fazem é provar que vocês nasceram, sabe, com a certidão de nascimento. Manufacturing date, you know. A data de manufatura. And then family name, like I don't know, whatever, the family name, family, you know, father, mother, and then if that's not enough, God. You understand? E aí tem o sobrenome da mãe, do pai, e se isso não é o suficiente, então Deus. So always we bring the Genesis to prove I exist. Então sempre nós trazemos o Gênesis para provar eu existo. Of course, you know, driving license, passport, everything is just to show you I'm exist because I was born. You understand? Born here like this. E é claro, a nossa carteira de motorista, o passaporte, tudo isso existe para provar que eu nasci, sabe? Eu nasci assim. And then the second thing we do is present. You know, like address, mailing address. Então, a outra coisa que nós fazemos é a presença, é o estar presente. Por exemplo, o nosso endereço de correspondência. I don't know, something like your salaries, your title of your job, or title whether you are single or whether you are married, all this to prove you exist. And there's many more. E também nós usamos o salário ou então o título do nosso título no nosso trabalho, ou se nós somos solteiros ou casados, enfim, tudo isso para provar que eu existo.
And believe it or not, one of the main proof that we show that something exists is also expiry date. E acredite ou não, uma das principais provas que nós damos de que algo exista é também a data de vencimento. Something like Jesus Christ existed because he died, or he, I don't know, not died, how should I say? After this, then it's the year 2019, like that. Algo do tipo, Jesus Cristo existiu porque ele morreu, ou seja, e a partir daquele momento em que houve esse evento, já se passaram 2019 anos. Now, I'm talking this sutra, so don't worry, we are not going astray yet. Então, eu ainda estou falando do sutra, não se preocupem que nós ainda não nos desviamos. What I'm saying is that when we talk about existence, we always talk about a genesis or the date arising. O que eu estou dizendo é que quando nós falamos de existência, nós sempre falamos do Gênesis ou da data de surgimento. And that's how we end up thinking something truly exists. E é assim que nós acabamos pensando que algo de fato existe. And when we impute that something truly exists and we crave and cling, then that's how we begin to suffer. E quando nós imputamos essa existência verdadeira a algo e nós nos apegamos, nós ansiamos por aquilo, é aí que nós iniciamos a sofrer. Now, the main subject of this sutra is dependent arising. We are talking about dependent arising, basically. E o assunto, o tópico principal desse sutra é a originação dependente. É sobre isso que nós estamos falando. I don't know how to... For instance, Por exemplo, for instance, this thing that's here. essa coisa que está aqui. I'm sure you all think this is a table, isn't it? Eu tenho certeza que todos vocês pensam que isso é uma mesa, não é? Before you arrived here, if there was a cushion, Se antes de vocês chegarem aqui, em cima houvesse uma almofada, okay, not these, not these, Não- not these, sem esses objetos, and not this also. e sem a flor, Before you arrived, antes de vocês chegarem, and I'm sitting like this, e eu estivesse sentado ali, you'll be thinking, oh, what a strange chair he's sitting. vocês pensariam, nossa, mas que cadeira estranha é essa que ele está sentado? So dependent arising in this case is no fruit. That's one of the dependent arising fact. Então, nesse caso, a originação dependente é um dos fatores, a ausência de fruta, And my butt sitting on it, e a minha bunda sentada ali, suddenly it has become a chair. e de repente se tornou uma cadeira. You understand? Dá para entender? From the Buddhist point of view, everything is like this. When things are put together in a certain way, everything is everything. There is no such thing as independent chair or a table. Nothing. It doesn't exist. Então, da perspectiva budista, quando as coisas são colocadas, são reunidas de uma determinada forma, tudo pode ser tudo. Não há nada que tenha uma existência independente, como isto é isto. We can cut this into pieces and make it into a kindle, and then it becomes a wood to make fire. Nós podemos cortar isso em pedaços e fazer disso lenha para acender o fogo. I don't know. This is kind of difficult to explain this one, but this is how the Buddhists think. E é um pouco difícil de explicar isso, mas é assim que o budismo pensa. You are a human being, I hope. Você é um ser humano, eu espero. I'm a human being. Eu sou um ser humano. So you and I look at this, Então você e eu olhamos para isso and then we don't feel famished. e nós não sentimos fome. We don't go like, we don't think like this. Nós não pensamos assim, nós não ficamos. You understand?
But if you and I are a cow or a goat, yeah, now we will feel famished. Mas se você e eu fôssemos uma vaca ou um bode, aí sim nós íamos salivar. So, there is no such thing as an independently existing flower or food. Então, sendo assim, não há algo como uma flor ou comida independentemente existente. Everything is everything can be everything, basically. Tudo pode ser tudo, basicamente. It's all, like dependent on different causes and conditions. Tudo depende de diferentes causas e condições. So, what does all this really mean? Então, o que tudo isso de fato significa? It all means dependent arising. Actually, in the trained Buddhist ear, dependent arising means non-arising. Isso, na verdade, significa, né, para um ouvido budista, originação dependente, na verdade, significa não originação, não surgimento. So this is why the Buddhists never believe in an original cause, original condition, original as in independent. E é por isso que o budismo nunca acreditou em uma causa original, em uma condição original, original no sentido de independente. We'll go back to this paradox that I was talking earlier. Nós vamos voltar para aquele paradoxo que eu mencionei antes. Looking at a rainbow. Olhar para um arco-íris. It's there. Ele está lá. Little bit of a moisture, little bit of a sun rays. Um pouco de umidade, alguns raios de sol. That's one of those dependent cause condition. É uma dessas causas e condições dependentes. And you, very important. If there's no you, there's no rainbow. Very important one, this one. E também algo muito importante é você, a sua presença. Se não há você, não há o arco-íris. Yes, this is also, I think, some scientists, we can argue this one. Então, sim, isso pode ser, talvez alguns cientistas podem questionar isso. Maybe not all scientists, I don't think so. Talvez nem todos os cientistas, talvez alguns. Somewhere in the middle of Amazon. Em algum lugar, no meio da Amazônia. No human beings at all. Não há nenhum ser humano. Is there a rainbow? When there is a sun rays, moisture, everything. Será que há um arco-íris no momento em que há umidade e raios de sol? From the Buddhist point of view, as long as there is no knower of a rainbow, there is no rainbow. Da perspectiva budista, enquanto não houver alguém que conheça o arco-íris, que reconheça o arco-íris, não haverá arco-íris. We don't know what those papagayo, right? We don't know what they think looking at we don't even know whether they see the rainbow. Nós não sabemos o que os papagaios pensam ao ver um arco-íris. Nós não sabemos nem se eles veem um arco-íris. We don't even know whether those monkeys look at the rainbow and get blissed out. Nós não sabemos se aqueles macacos olham para o arco-íris e ficam em êxtase. They may have a total different reaction. They may be really like, I don't know, going like becoming very sad. It may mean something for them, Talvez eles tenham uma reação completamente diferente. Talvez eles fiquem muito tristes. Talvez aquilo signifique algo diferente para eles. See, so for Buddhist, the main cause and condition is your mind. Então, para o budismo, a causa e condição principal é a sua mente. This is why also the Buddhists really talk about the mind training and the motivation practice, etc., etc. E é por isso que no budismo se fala tanto em treinamento da mente, em motivação, etc., etc. Okay, going back to the rainbow. Então, voltando para o arco-íris. Do you want to experience rainbow?
Você quer experimentar o arco-íris? Okay, let's not go close. That's one big one. Então, não se aproxime muito. Isso é algo importante. Right? You can't go close, then you don't see the rainbow. You have to have a little bit of a distance. Você não pode se aproximar demais, porque aí você não verá o arco-íris. Você tem que manter uma certa distância. When all cause and conditions are put together, there is a rainbow. Quando todas as causas e condições se reúnem, há o arco-íris. Now, this is the interesting part. While it is there, it is also not there. E aqui vem a parte interessante. Enquanto ele está ali, ele também não está ali. It's beautiful, it's intact, it's there, but also there is no such thing as a truly existing rainbow. It's an illusion. Ele é belo, ele é intacto, ele está lá, mas ao mesmo tempo não há algo como um arco-íris verdadeiramente existente. Aquilo é uma ilusão. Now, this part, maybe the rainbow part, maybe even for you and me, it's easy to understand. Então, essa parte do arco-íris, talvez até para você e para mim, seja fácil de entender. But according to this sutra is saying the table is exactly same as this rainbow. Mas, de acordo com este sutra, o sutra diz que essa mesa é exatamente igual ao arco-íris. As, exactly same, exactly. Exatamente igual. Of course, right now, emotionally and habitually, you and I will think, no, this is not like rainbow. This I can use. I can put my things here and all of that. But of course, that's habitual pattern. E é claro que, emocionalmente, habitualmente, você e eu vamos pensar, não, mas isso não é um arco-íris, isso aqui é algo que eu posso usar, eu posso botar minhas coisas em cima. Mas não é assim. Now, let's talk about liberation. E agora vamos falar de liberação. When you see a beautiful rainbow, what do? Quando você vê um belo arco-íris, o que você faz? You just watch. Você só olha. You don't go with a chainsaw to cut this piece so that you can take home. Você não vai lá cortar um pedaço para levar para casa. See, you are liberated. You Então, watch and you know it's not really there, and yet it is there, and you really enjoy that. então você vê, você já está liberado. Você olha, você sabe que ele está lá, mas que ele não está verdadeiramente lá. Você observa. This, we don't see it like this. Mas já isso nós não vemos assim. Oh, it can get scratched, let's finish, polish this, all this kind of, So there, we are not liberated from the mundane. When we look at our husband, we don't say, oh, he's here, but he's not here. We don't think like this. Mas já com relação a isso, nós não vemos assim. Nós pensamos, isso pode arranhar, eu preciso polir. As nossas coisas mundanas, nós não vemos dessa forma. Eu não olho para o meu marido e digo, ele está ali, mas ele também não está ali. Don't try this. Não tentem isso. Yet, I mean. Ainda. So, I'm trying to talk this. Remember, those who see dependent arising sees the truth. The truth is there, but it's not there. When you actually see this, not just intellectually, when you actually, habitually and emotionally see this, you are liberated. And that's the Buddha. So that's basically three, those who see dependent arising sees the truth. Those who sees the truth, they are the Buddha. Então, o que eu estou dizendo aqui é que aqueles que veem a originação dependente veem a verdade. A verdade é isso, é estar lá e não estar lá. E aqueles que veem a verdade, veem o Buda. Porque quando você vê que as coisas estão lá e não estão lá ao mesmo tempo, você está liberado. E por isso você vê o Buda. Então é essa relação. Quem vê a originação dependente vê a verdade. E ao ver a verdade, que é esse estar e não estar, você é liberado. E você vê. E isso é ver o Buda. Okay, I think maybe we should take a break now, like just 10 minutes break, and then we come back. Então nós vamos fazer um intervalo de 10 minutos e depois nós voltamos.